convidar aqui nessa noite, em nome de Jesus, o nosso evangelista, homem de Deus, Gideão, para trazer uma palavra aos nossos corações, e as palmas foram ao Senhor pela vida desse homem, em nome de Jesus. Eu não vou nem tomar seu tempo, porque eu sei que você vai orar também, que você já está cheio. Vamos aproveitar mais o seu tempo, você vai orar em nome de Jesus, por todos, pela tua palavra. É meu filhão também, eu oro. Pai do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Você que pode, se coloque sobre os seus pés. Aleluia. Quem veio ouvir a voz de Deus nesta noite? Oh, glória! Aleluia! Você que veio para ouvir a voz de Deus, feche os seus olhos nesta noite, estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus. Porque eu fui convidado para trazer a palavra, mas quem fala na minha boca é Deus. Aleluia. E se você quer ouvir a voz de Deus, consagre a minha vida nesta noite ao Senhor, para que você venha ouvir a voz de Deus e não a voz do homem. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque viemos à casa do Senhor para te cultuar, mas está no momento de ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, Pai, fala comigo para que consequentemente tu fale com a tua igreja, ó Pai, em cima daquilo que eu já estudei, mas em cima daquilo que o Senhor quer falar. Traz as palavras reveladas, abre as mentes, Pai, espirituais dos corações, abre os olhos, os ouvidos espirituais, joga por terra todo demônio que tenta atrapalhar o entendimento, que tenta atrapalhar a atenção das pessoas nesta noite, que saia por essa porta agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, fica à vontade e fala com a tua igreja em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, continue de pé. Abra em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 45. Marcos capítulo 6, verso 45, amém? Amém. Todos acharam? Espera aí. Marcos capítulo 6, no verso 45. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento sopava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos os que tinham visto ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. Amém? Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro instante, nós vemos aqui que Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, para Betsaida. Nós sabemos desse texto e não podemos confundir, porque na Bíblia tem duas passagens sobre Jesus, sobre os discípulos e uma tempestade. Há uma passagem um pouco mais atrás que Jesus acalma a tempestade estando ele dentro do barco, mas nesta passagem Jesus ele estava fora do barco. Na outra passagem Jesus estava dentro do barco dormindo e apenas com uma ordem, o mar e o vento se acalmam. Nesta passagem que nós vemos diferente, Jesus estava em terra e os discípulos estavam no meio do mar, no barco, ali sozinhos. Mas eu quero destacar primeiramente no verso 45, ao qual Jesus faz um convite para os discípulos, passemos para o outro lado. Mas aqui na palavra, ela nos fala de uma forma mais diferente, quando diz Jesus insistiu com os discípulos. Na primeira passagem nós vemos que Jesus ele convida os discípulos para vir
atravessar para o outro lado, naquela passagem que ele está dentro do barco, e os discípulos vão voluntariamente, mas nessa passagem não, ele insiste, pastor, para que os discípulos vão com ele. Na primeira vez ele nos chama, ele nos convida e nós vamos voluntariamente, mas depois da primeira experiência com Jesus, ele não nos chama, ele insiste, ele nos convoca, vamos para o outro lado, porque a partir do momento que nós temos uma experiência com Deus, ele tem que começar a insistir, ele tem que começar a nos convocar, porque às vezes nós estamos ali, vivemos a experiência, vemos os milagres de Deus, mas na próxima vez que Jesus nos chama para passar ali por uma dificuldade, por uma tempestade, às vezes nós não queremos de Jesus, ele diz, venha comigo, porque se você viu o milagre uma vez, você pode ver de novo. Às vezes na primeira tempestade nós vemos o milagre, ficamos surpresos, falando, não, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Mas nas próximas tempestades, o inimigo começa a cutucar aqui e ali, nós começamos a ficar desanimados, e Jesus começa a falar, ele insiste, ele dá uma ordem, vamos para o outro lado. Jesus, ele não faz só uma chamada, ele faz uma insistência, ele convida com mais força, dizendo, vamos para o outro lado, porque não é lugar de ficar parado. Nós temos que entender que não é tempo de ninguém ficar parado. Ele está falando, vamos para o outro lado. Se você começou, se você está aqui no meio do caminho, continue, vamos para o outro lado, porque o reino do céu, ele é com perseverança. Se você começou, não pode parar por aqui, você tem que continuar. Nós vemos aqui na parte B do versículo 45, do versículo 46, ele diz, tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. Sabemos que neste texto que fala sobre Jesus andando sobre as águas, quem conhece o texto já sabe de início, antes da leitura, sabemos que Jesus, ele anda pelas águas, mas antes de Jesus andar pelas águas, uma parte do versículo que ninguém percebe é que ele subiu a um monte para orar. Jesus, quando ele veio em terra, ele não veio para mostrar totalmente que ele era Deus, não, pastor. Ele veio para exemplificar para mim e para você como nós deveríamos agir na terra. É por isso que o versículo fala que ele, tendo despedido a multidão, ele subiu ao monte para orar. Às vezes nós temos que entender que nós temos que despedir da multidão e nos separar no secreto com Deus. Para enfrentarmos as tempestades da vida, nós temos que entender uma coisa que deixamos de lado, o secreto com Deus. O Lucas falou no início do culto, aqui na abertura do culto, que nós temos que orar. Quantos de nós temos orado? Será que você não passou, não ultrapassou para o outro lado ainda? Será que você não passou por cima dessa tempestade ainda porque você não tem orado? Será que eu e você temos orado como Deus quer que nós oremos? Porque orar antes de dormir, orar antes de comer um alimento consagrando ao Senhor é fácil. Eu quero ver você orar constantemente, sabe por quê? Para que nós venhamos ter comunhão com Deus. Não tem como ter comunhão com Deus se a gente não orar. A mesma coisa no relacionamento. Se você tem um relacionamento, se você não comunicar com o seu cônjuge, não tem como o seu relacionamento ir bem, ir para frente. Como que você quer que o seu relacionamento com Deus vá para frente se você não comunica com Ele? A comunicação nossa com Deus é através da oração. Quando a sua esposa quer alguma coisa de você, se ela não falar com você, você vai saber o que ela quer, Lucas? Como que você quer que Deus age na sua vida se você não fala com Ele o que você quer? Aleluia. Ah, mas Deus sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porque Ele quer relacionamento. Meu Deus, aleluia. Se Deus só quisesse mandar, Ele nos faria escravos para sempre, mas Ele não, Ele nos deu um livre-arbítrio, mas nesse livre-arbítrio Ele nos ensina, se você quer que eu faça na sua vida, me pede, fala comigo que eu te dou, mas se você não pede, como que eu vou te dar? Oh, glória! Se o seu filho te pedir uma bala, um alimento, você vai saber e vai dar para ele, mas se ele não falar com você, como é que você vai dar? Se ele ficar ali chorando e não comunicar com você, você não vai entender o que ele quer. Às vezes você até sabe, como mãe, as mães sabem o que o filho quer, às vezes ele está só chorando, o pai está ali, o que você quer, e não entende o que o filho está querendo, mas a mãe só de ver ele chorar já sabe o que ele quer, mas é necessário falar, é necessário um diálogo. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você quer, mas você tem que falar. Aleluia. No verso 47, nós vemos ao anoitecer o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
Eu quero destacar em primeiro lugar a palavra ao anoitecer. É uma palavra muito usada no meio cristão, muito usada na Bíblia. Nós vemos em várias partes da Bíblia essa palavra sendo usada. Ao anoitecer é o início do versículo, uma palavra bastante comum. Era utilizada no sentido figurado para representar dias difíceis, tempos de provação e aflição, tristeza ou até mesmo escuridão espiritual. Nós vemos que ali o texto já começa falando ao anoitecer. Nós já sabemos que, jogando para o sentido figurado, que ao anoitecer é noites escuras, é dias sombrios, é um momento de aflição. Como nós vemos sobre o Salmo 30, no versículo 5, o choro dura uma noite. A noite representa a escuridão, a noite representa uma provação. Mas na Bíblia também fala que pela manhã a alegria vem. Oh, glória! Sabe o que é isso? Não está falando que de noite você vai acordar, dormir com problema e vai acordar seu problema, não. Muitas vezes nós vamos dormir e acordar com problema. Mas nós deitamos a cabeça no travesseiro, pastor, e nós acordamos melhor, porque o Senhor é conosco, Ele renova as nossas forças. Mas muitas vezes nós dormimos e acordamos com problema. Por quê? Se a Bíblia fala que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é que de um dia para o outro o problema pode sair, não. Tem problemas que nós podemos fazer assim, o problema sumir. Mas tem problemas que eles vão perdurar por mais tempo, pastor. Mas aqui a Bíblia ela retrata de sentido figurado. Toda a Bíblia, nós vemos pedaços e pedaços, parábolas, tantas explicações que é sentido figurado, nós temos que entender. Deus não trabalha no nosso tempo. O nosso tempo ele é cronometrado, ele é feito por relógio, ele é feito por estações, mas Deus não. Um dia para Deus, a Bíblia que está falando é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. A representação do choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, está nos dizendo que toda aprovação que nós temos, Emanuel, é passageira. Toda aprovação, humilhação e coisas que a gente passa nessa terra é passageira. Tem um tempo de validade para acabar. Assim como o iogurte, o pão, o biscoito que você compra no supermercado tem um prazo de validade. A aprovação que você está passando tem prazo de validade. Aleluia! Glória a Deus! Mas que você entenda nesta noite. A aprovação ela não pode te segurar, ela não pode te parar. Se Jesus falou, passemos para o outro lado, é porque você vai com Ele e vai passar a tempestade e vai chegar do outro lado. O que não pode é ficar parado no meio do caminho. O que não pode é dizer, eu vou afundar, eu vou parar, eu não vou conseguir. Não. Se você está chegando nesse momento dessa aprovação, você tem que lembrar do início aqui, no versículo 46. Tendo despedido a multidão, subiu ao monte para orar. Mas eu não estou falando. Mas eu não posso ir no monte, porque é lógico que eu não estou falando sobre monte. A palavra monte aqui também pode significar para nós, para mim, para você, um sentido figurado de secreto. Porque quando Jesus sobe para o monte, Lucas, ele está sozinho com Deus. Os discípulos estão lá embaixo. Mas o monte significa muitas vezes o nosso quarto, o banheiro do serviço. Na rua, quando ninguém está perto de nós, nós podemos falar com Deus. Quando o nosso coração está angustiado, está faltando o secreto. É por isso que muitas tempestades da nossa vida não são vencidas, porque nós estamos esquecendo do principal, do secreto. O principal para o crente ficar de pé é a oração. Nem que seja uma oração que a pessoa não consegue falar, como Ana, quando ela orava, e ela não tinha mais forças para orar, ela orava durante tanto tempo para que Deus desse um filho para ela, mas chegou um momento que ela não conseguia mais orar, os seus lábios mexiam, e aquele sacerdote olhava para ela, que ela está bêbada e começou a persegui-la, começou a caluniá-la, mas não sabia ele que ela não tinha mais forças para orar, pastor. Mas mesmo sem forças para orar, os lábios dela mexiam, os seus olhos caíam a lágrima, o seu coração angustiava, mas o seu próprio coração liberava palavras para Deus. E Deus é um Deus tão perfeito que Ele não ouve só uma oração feita por palavras, mas às vezes quando nós não conseguimos falar, Ele está ouvindo a nossa oração. Quando não conseguimos abrir a nossa boca, Ele está ouvindo a nossa oração. Quando nós só conseguimos chorar, Ele está ouvindo a nossa oração. Quando ninguém está ouvindo a luta que eu e você está passando, Ele está ouvindo a nossa oração. Então entenda, para que o céu se movimente na sua vida, você tem que orar. Não adianta ficar prostrado no canto chorando, uma galinha agora, como o pastor disse aquele dia, dizendo, estou fraco, não. Você está fraco porque você quer, porque a oração ela reveste o crente de fé. Glória! Aleluia! Mesmo numa noite escura,
Jesus estava lá. A palavra nos diz que o barco em que os discípulos estava no meio do mar. E Jesus se achava em terra sozinho. Às vezes, pelos discípulos estar no meio do mar, pastor, eles poderiam pensar assim: nós estamos aqui no meio do mar, cadê Jesus? Ele mandou nós atravessar para o outro lado, eu não estou vendo ele. Se você for ler o texto aqui, eles estavam remando sem parar. Mas Jesus não estava no mar com eles naquele momento, fisicamente. Ele estava em terra. Mas uma coisa eu te falo, isso não significa que Jesus não estava vendo eles. No versículo seguinte, verso 48, ele diz, no verso 47 e 48, eu vou ler novamente para que você entenda. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava em terra. No 48, ele viu os discípulos remando com dificuldade. É a Bíblia que fala. Ele estava em terra, ele estava no meio do mar, mas ele viu os discípulos. Os discípulos fazendo o quê? Remando com dificuldade. Eles estavam remando com dificuldade, Lucas, mas eles ainda estavam remando. Eles estavam remando lá. Sabe o que é isso? Eles estavam com dificuldade, sabiam que as forças estavam acabando, mas eles estavam tentando, eles estavam fazendo a sua parte. Aleluia. Você entendeu? Você tem que fazer a sua parte. Por mais difícil que seja, você tem que fazer o que você pode. Você tem que remar. Você tem que continuar lutando. Não pode parar. Meu Deus. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Se você está ali no mar, um barco está ali no mar e o vento começa a soprar contra ele, se você ficar parado, o vento leva para onde que quer e no momento oportuno ele afunda o barco. Mas se você rema, mesmo com dificuldade, o vento bate para cá e para lá e o barco balança, mas ele não afunda porque os discípulos estão remando com dificuldade. Mas a palavra mostra no texto que eles estavam no meio do mar. E no meio do mar você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás e só tem mar. Eles começaram a desesperar, nós não temos mais força para continuar. Eles remavam, mas Jesus estava vendo. Momentos da nossa vida que acontece é isso. Nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, nós olhamos para frente e nós olhamos para trás, é problema. Você olha para a esquerda, problema, olha para a direita, problema, olha para frente, problema, olha para trás, problema, aí você fala: o que eu vou fazer? Eu já estou lutando há tanto tempo e não consigo mais, não tenho mais forças para lutar. Mas Jesus está lá, ele está lá em terra, você está lá no meio do mar, achando que vai afundar, mas ele está te vendo. E quando aqui no versículo 48, na parte B, diz que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. No momento que eles estavam atônitos, desesperados, achando que ia afundar, achando que não ia dar mais certo, Jesus veio andando sobre o mar. Mas na primeira parte eu quero que você repare alta madrugada. Algumas traduções da Bíblia vai estar por volta da quarta vigília da noite. E quarta vigília da noite no grego é entre 3 e 6 da manhã. Não sei se alguém aqui sabe, mas muitos devem saber, que o horário que o macumbeiro, que o feiticeiro mais gosta de fazer os seus trabalhos é entre a terceira e a quarta vigília da noite, pastor. Meia-noite, 3 horas da manhã, eu já acredito que eles mesmos falando que é o melhor horário que eles gostam de fazer, porque esse horário está todo mundo dormindo. É o horário que as trevas acham que é o horário mais poderoso também para que os feitiços dele venham dar certo. Aí quem que vem pela madrugada, quem que vem pelo horário mais poderoso para as trevas? Jesus andando sobre as águas. Oh, glória! Sabe o que está dizendo aqui na palavra para mim e para você? Pode ser o feitiço mais poderoso, pode ser a tempestade mais árdua, pode ser o momento que é mais sombrio, como o horário das 3 da madrugada, que relata aqui na Bíblia. Mas não importa qual seja o problema, qual seja a dificuldade, qual grande seja o seu problema, qual grande seja o feitiço que fizeram, qual grande seja o poder que eles acreditam nas trevas, Jesus vem andando sobre as águas. No horário que as trevas acham que eles estão mais poderosos, Jesus vem andando sobre as águas. No horário que as trevas acham que está dominando, na hora que ele fala: agora eu vou matar, agora eu vou derrubar, agora eu vou fazer suicidar, agora eu vou colocar enfermidade, agora eu vou colocar um câncer, agora eu vou destruir a vida daquele dali, daquela de lá. Aí Jesus fala: não, eu venho andando sobre as águas, eu venho andando sobre os problemas, eu passo por
impossibilidade que a terra colocou sobre ele, os limites que a terra colocou, não. Ele passa por cima de todos os limites. Oh, glória! Oh, Esse é Deus! aleluia! Esse é o nosso A terra é feita de limites. Mas Deus não tem limites, não, pastor. A terra é cheia de impossíveis. É impossível eu conseguir isso, é impossível chegar ali, é impossível eu prosperar, é impossível alcançar a minha bênção, é impossível continuar firme na presença de Deus, é impossível eu conseguir a salvação. Ei, esses impossíveis é o diabo que vai soprando no seu ouvido. É verdade. Porque depois da cruz tudo é possível. Alguma coisa impossível depois da cruz, pastor? De jeito nenhum. Porque se ele morreu por mim e por você, ele não morreu só por causa de uma cura e pronto, não. Ele morreu para levar tudo. É culpa, é dor, é aflição. Ele carregou tudo nas costas dele, é enfermidade. Ele carregou tudo. Não há nada impossível para Deus. É nós que colocamos a palavra impossível dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, na nossa mente. E essa palavra impossível, ela passa dentro dos nossos olhos e faz uma cegueira espiritual. Mas começa a tirar essa palavra que está te causando miopia, que está te fazendo com que você não enxergue o sobrenatural de Deus na sua vida. É você que tem que tirar o impossível da sua vida, porque Ele é Deus de possíveis. Ele não é Deus de impossível, não, Ele é Deus de possíveis. Porque o impossível para Ele se torna possível quando você crê, quando você tem fé. Os discípulos estavam ali remando com dificuldade. E Jesus, vendo, Ele foi andando sobre as águas. E quando eles estavam ali desesperados, Jesus veio na direção deles. Só que quando Jesus vai na direção dos discípulos, em vez deles se alegrarem, em vez deles verem que era Deus fazendo o sobrenatural acontecer, eles assustaram. Eles disseram, é um fantasma, e começaram a gritar desesperados. Imagino que um tentando esconder dentro do outro, tentando abaixar no barco. E Jesus disse, não tenham medo, tenham coragem, tenham fé, sou eu. Sabe o que é isso? Às vezes nós estamos tão afundados nas nossas provações, nas coisas que estamos passando, estamos tão com a cabeça tão cheia de provação, que quando Jesus faz o sobrenatural acontecer na nossa vida, a gente assusta e não consegue reconhecer que é Ele. A gente não reconhece. Mas aí vem um Pedro, que mesmo com medo, ele pega e usa a sua fé. Ele diz, Senhor, se é tu mesmo, faz com que eu vá até ti andando sobre as águas também. Aí Jesus fala, vem. E Pedro, usando a sua fé, ele vem andando sobre as águas. Diferente dos outros discípulos que tiveram medo, ele teve medo, mas ao mesmo tempo ele deixou o medo de lado e usou a fé. E fez um teste, deu certo mesmo, me faz andar sobre as águas e ir até o teu ponto. E Pedro foi. Mas no meio do caminho o vento soprou de cá. Ele deve ter olhado para baixo e foi aquela imensidão de águas. E veio o medo. E veio a dúvida. Esse é o problema. Quantas vezes nós tivemos tantas experiências com Deus na nossa caminhada, mas vem o vento, vem a tempestade, nós olhamos para o mar, nós olhamos para baixo, o medo, a dúvida entrando na nossa mente faz com que nós afundemos. E Pedro ele começou a gritar desesperado, Jesus, socorre-me. Jesus na mesma hora, no mesmo instante, pegou ele pela mão e socorreu. Aí Jesus vira para ele e diz, por que você tem medo, homem de pequena fé? No meio do caminho, ele provou a Deus, pediu para ir ao encontro dele e foi. Mas no mesmo instante ele teve medo e começou a afundar. Sabe por que às vezes nós afundamos? Porque nós temos medo, nós deixamos a dúvida entrar. A dúvida e o medo atrapalham nós de ter comunhão com Deus. Sabe por quê? É impossível agradar a Deus sem fé. A Bíblia que diz. Se eu e você não tiver fé, nós não agradamos a Deus. Se nós não agradamos a Deus, como é que Deus vai agir na nossa vida? Então deixa a dúvida de lado, deixa o medo de lado. Em todo o tempo da nossa vida, o inimigo vai vir com coisas soprando no nosso ouvido para que nós venhamos duvidar. Será que é Deus mesmo? Será que Deus está fazendo na sua vida mesmo? Será que Deus está falando através do profeta? Será que Deus está falando através do louvor? Será que isso é Deus mesmo? Não. Se você for ficar ouvindo o que o diabo sopra no seu ouvido,
você não vai alcançar nada na sua vida, você não vai chegar em nenhum lugar de salvação eterna. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para a gente ver o sobrenatural de Deus, para a gente vivenciar o sobrenatural de Deus, a gente tem que ter fé. Tantos exemplos na Bíblia de fé, em que nós vemos exemplos de centurião, em que ele vira para Jesus e diz: só uma palavra que o Senhor disser, o meu filho será curado. Ele se achou indigno, irmão, que Jesus fosse na casa dele, porque ele se achava tão falho, que ele falou: eu sou indigno que o Senhor entre na minha casa, mas diz só uma palavra. Sabe o que é isso? Fé. Diz só uma palavra e o meu servo será curado. Jesus falou: então vai, a tua fé vai fazer com que o teu servo seja curado. E logo quando ele chegou em casa, o seu servo estava curado. Aleluia. Nós vemos um exemplo também de fé da mulher do fluxo de sangue, que ela só tocou nas vestes de Jesus. Ela não dirigiu uma palavra, ela não gritou, ela não chorou, ela só tocou. Ela foi com o pensamento: se eu somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Sabe o que é isso? Mais um exemplo de fé. Como não lembrar também do exemplo do cego Bartimeu, que recuperou a visão? Cada um foi de uma forma diferente, mas todos pela fé. Quando ele ouviu que Jesus passava pela cidade, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a multidão começou a ir contra ele, falando: cala a boca que ele não vai te ouvir. Mas Jesus, quando ele viu que o cego estava chamando por ele, porque ele sabe quando a pessoa está falando da boca para fora e quando a pessoa está falando de coração, porque necessita dele, ele clamava insistentemente mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus faz uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? O cego responde: quero ver. Aí Jesus vira para ele e diz: sua fé te curou. Esse é mais um exemplo de fé, e tantos exemplos de fé que nós vemos na Bíblia. Os discípulos também são um exemplo de fé. Quando Jesus faz uma chamada: larga tudo que vocês estão fazendo e me segue. Os pescadores estavam ali na beira do mar pescando, era uma profissão, eles deixaram tudo, jogaram a vara para um lado, jogaram anzol para o outro, deixaram as redes de lado e seguiram Jesus, porque eles creram na palavra de Deus, tiveram fé. Aleluia. Então nós temos que entender, para que tudo venha dar certo na nossa vida, não adianta se não tiver fé. Se a nossa fé for pequena, se a nossa fé for como um grão de mostarda, ela já vale. Mas nós temos que entender que a partir do dia a dia nosso, a partir de uma provação para outra, nós temos que entender que a nossa fé ela tem que aumentar. Sabe por quê? A prova da nossa fé, 1 Pedro no versículo 1, capítulo 1, versículo 7, diz que a prova da nossa fé, ela produz, sabe o que, pastor? Ela produz perseverança, porque a nossa fé é mais valiosa do que o ouro que é refinado pelo fogo. O ouro, quando ele é refinado pelo fogo, ele está ali numa temperatura de mais ou menos uns 1000 graus, ele é refinado para que remova as impurezas, ele fique mais brilhante, mais precioso. A Bíblia diz que a prova da nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. Aleluia. Porque o ouro vai sendo refinado, uma hora ele acaba. Mas a prova da nossa fé não. Quanto mais nós somos provados, quanto mais nós somos refinados pelo fogo da aprovação, a nossa fé continua e aumenta. Oh, glória! Nós conseguimos chegar naquele lugar eterno que Ele preparou para nós. Maravilha, Deus! Entenda que a prova da sua fé não é destruição. Quando Deus permite obstáculos acontecerem na nossa vida, não é para nos destruir, não, não é para deixar nós cair no chão, não, mas é para que traga a nossa mente e ao nosso coração maturidade espiritual. Verdade. Se não tiver provação na minha vida e na sua, Lucas, nós ficamos como crente menino. Mas as provações na minha e na sua vida é que faz com que nós venhamos a amadurecer e sermos mais fiéis ao Senhor, que nós venhamos ser maduros, que quando vem um vento que sopra daqui e lá, que derruba o fulano de lá, quando sopra na nossa vida não derruba, mas nos faz mais fortes. Sabe por quê, pastor? Porque nós já estamos acostumados, nós já somos provados pelo fogo, e cada dia mais nós fazemos o quê? Orando a Deus. No secreto com Deus nós ficamos de pé, porque não tem como você resistir ao vento se você não, para você ficar de pé, se você não orar. Mesmo que você fale, aquele vento ele não me derruba não, mas fica sem orar para você ver se o vento te derruba.
Quando você menos assusta, você está fraco, está pego, chorando aos cantos da casa, falando que não consegue mais, não consegue andar para lá nem para cá, não consegue avançar em nada na sua vida. Sabe por quê? Você não ora, você não busca daquele que pode fazer a tempestade cessar, você não busca daquele que faz você andar sobre as águas com ele, assim como Pedro andou. Cada problema para nós que é tão difícil, ele anda por cima. Nós olhamos para baixo e vemos o problema e ficamos com medo. Mas ele não, ele anda por cima do problema com cabeça erguida, porque ele tem o poder sobre tudo, ele tem o domínio sobre tudo. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou a mim, ele criou a você. E se ele criou a mim e criou a você, ele não criou nós para destruição, não, irmãos. Ele nos criou, sabe por quê? Para que nós venhamos vencer. Assim como o hino que a Cassiane canta, com Cristo é vencer ou vencer. Se você está pensando que você vai perder, você está com a mente dando lugar ao diabo. Tira o diabo da sua vida nessa noite. Glória a Deus. Comece a ouvir a voz de Deus falando, com Cristo é vencer ou vencer. Aleluia. Não pense na derrota não, porque derrotado é o diabo. Deus. Ele já está condenado para aquele grande último dia. Ele vai ser condenado, jogado no lago de fogo e enxofre. Para ele não tem mais solução, mas para mim e para você tem. Para nós temos solução tanto no âmbito de salvação, até mesmo para os nossos problemas, porque muitas vezes nós pensamos só nos nossos problemas para que haja solução. Mas a igreja não é uma lâmpada mágica que você fica esfregando e fazendo desejos, não. Meu Deus, essa é forte. Deus, ele faz muita coisa que a gente pede sim, mas o propósito principal da cruz, sabe o que é, minha irmã? É a salvação. Só que tem gente confundindo, vai na igreja, fica um tempo e depois desvia. Sabe por quê, pastor? Não é muitas vezes por causa de muitos problemas, que a gente sabe que tem muitos problemas envolvendo, que as pessoas desviam, mas tem muita gente confundindo, achando que a igreja é para a gente ficar pedindo. Aí quando Deus não faz, mete o pé e sai fora. É, desse jeito. É verdade. Primeiro, a igreja somos nós, eu e você. A igreja é um membro aqui, um membro ali, o irmão, a irmã, todos nós juntos formamos a igreja. Aqui é um templo, nós viemos para que você entenda, que às vezes tem muita gente com entendimento errado. Aqui nós viemos para cultuar a Deus. Quando o ministério de louvor está aqui em cima cantando louvores a Deus, nós não temos que ficar como especuladores, ficar olhando assim, nossa, eles cantam tão bonito, nossa, aí uns elogiam, falam, nossa, que voz bonita que a Esther cantou, nossa, que arranjo bonito que o Lucas fez. E outros estão ali criticando, não, mas a blusa está toda massacada, não, mas ela desafinou ali. Ei, você não é espectador de louvor, não. Você não é espectador de culto, não, para falar se o culto foi bom ou ruim, não. Você veio para cultuar. Muitas vezes está sendo pregado errado ou não está sendo ensinado por certo. Verdade. Você veio para cultuar. O primeiro propósito, quando você sai da sua casa para vir à casa do Senhor, é cultuar, é entregar a sua adoração a Deus, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Glória! Você entende isso? Você sai da sua casa toda quinta, todo domingo, sorridente, falando, eu vou lhe cultuar o meu Deus. Por que você vai cultuar a Deus? Perguntam para você, você fala, porque Ele é poderoso, porque Ele é o Deus de todas as gerações, Ele é o eu sou, Ele é aquele que me libertou, Ele é aquele que me tirou das drogas, Ele é aquele que me curou, Ele é aquele que transformou a minha vida. Então eu vou adorar a Ele porque Ele é. Muitas pessoas duvidam e falam que não existe Deus, mas eu sei quem é Deus na minha vida, eu sei que Ele existe. Então eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou vestir o meu melhor sapato, eu vou passar o perfume, eu vou tomar um banho, porque eu vou cultuar a Deus. Aí se você começou a fazer certo, você veio para cultuar a Deus, você entendeu o propósito. Aí você saiu da sua casa e veio para cultuar a Deus e vai ficar aqui observando os irmãos e quer passar por cima da tempestade. Meu Deus! Como que você vai passar por cima da tempestade se você ainda não entendeu o foco do Evangelho? O foco do Evangelho é cultuar a Deus, adorar a Ele, para que Ele se apresente a você nos mínimos e nos grandes detalhes. Para que você veja a salvação dos céus, a qual Ele preparou para mim e para você. Primeiramente você tem que entender, ser pequenininho, você tem que aprender aqui na terra, para que um dia você chegue lá no céu, para que você veja aquele ouro do céu, para que você veja aquelas águas cristalinas, para que você fique em paz, onde que não vai haver choro, nem dor, nem aflição. Você tem que começar a aprender aqui na terra. Aí quando você entende o propósito e você começa ali a passar pelas tempestades da vida, quando você está no barco, quando vem a aflição, o vento sopra para cá e para lá, aí você já começou a ter mais maturidade. Aí quando vem o vento, você pode até desesperar, suas forças podem acabar como as dos discípulos. As forças deles acabaram.
Eles já não tinham mais o que fazer, eles começaram a ficar desesperados. Meu Deus, eu não consigo fazer mais nada. É aquele momento da sua vida que você fala, eu vou chutar o pau. Eu vou chutar o pau da garrafa. Eu vou jogar tudo pro alto. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa aflição, essa dor. E tantos problemas que eu não consigo resolver. Eu estou com vontade de desistir. Como minha esposa diz, com vontade de sumir. Aí nesse momento, Jesus está lá em terra, ó, te observando, e você lá no meio do mar, olha para um lado, para o outro, problema, começa a ter crise de ansiedade, crise de depressão, crise de estresse, e Jesus está lá de cima te olhando, ó, aí ele fala assim, agora que ele lutou e gastou até sua última energia, agora eu vou intervir. Aí vem Jesus andando sobre as águas, andando sobre as águas, andando sobre as águas. Aí você chega, ele vem para perto de você e você se assusta. O que está acontecendo? É um fantasma. Você se desespera porque você não consegue nem mais identificar o sobrenatural de Deus. Mas que é isso? É normal porque às vezes nós estamos tão aflitos, nós não conseguimos diferenciar o fantasma de Deus. Nós não conseguimos diferenciar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Verdade, aleluia. Mas ele vem andando sobre as águas. Aí na hora que ele vê que você tem medo, na hora que ele vê que você está tão aflito que você não consegue nem reconhecer a presença dele no ambiente, ele diz, coragem, tenham fé, não tenham medo, sou eu. Aleluia. Sabe, o momento que você está passando agora, vai chegar um dia que ele vai vir andando sobre as suas águas, vai vir ao seu encontro e vai dizer para você, coragem, tenha fé, não tenha medo, sou eu. Mas esse problema está há tanto tempo na minha vida, como que vai solucionar? Aí ele fala assim, coragem, tenham fé, não tenho medo, sou eu. Ai, mas está tão agitado, o que será que está acontecendo? É Jesus falando, é porque eu estou chegando, é porque o negócio vai mudar, é porque eu estou chegando para perto de você, andando sobre as águas. Não tenham fé, não tenham medo, tenham fé, sou eu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No momento que você achar que não vai conseguir mais, quando você estiver desesperado, ele vai vir ao seu encontro, andando sobre as águas. O problema é que para você hoje, você não consegue mais haver solução nele, você acha que não vai vencer mais, você já até acostumou, você fala, esse problema dá tanto tempo na minha vida que tanto faz o que acontecer, tanto faz se for para lá, se for para cá, eu não estou nem ligando mais não, eu já lutei tanto que esse problema para mim já ficou até de estimação, aí não deixa não. Desse jeito. Porque no momento que você acha que não vai dar mais, ele vai aparecer do nada. Ele anda sobre o seu problema. Ele está acima do seu problema. Não coloque o seu problema acima de Deus, não, Lucas. O seu problema tem que estar debaixo dos seus pés, assim como estava debaixo dos pés de Jesus. Aleluia. Quando relacionamos problema, o problema é tudo do diabo. Porque o diabo já foi um problema no céu. Então quando existe a palavra problema na terra, nós temos que entender que o problema tem que estar debaixo dos nossos pés. Porque Deus, ele é Deus de solução. Glória a Deus. Ele não é um Deus que deixa nada pela metade, não. Ele é um Deus que ele começa, mas ele termina. Ele é um Deus que ele começa uma história, mas ele quer que a gente continue na história, no meio, fazendo o meio da história para que um dia nós chegamos no fim da história. E o fim de tudo para mim e para você que somos crentes, que somos cristãos, é a salvação eterna. Toda a tempestade que nós passamos, nós temos que lembrar que o fim de tudo é a salvação eterna. Aleluia. Porque se nós pensarmos só nas coisas aqui, como diz na palavra, eu não me recordo quem que fala, mas eu acho que é Paulo que diz, se nós pensarmos só nas coisas aqui, você que os pastores que são mais conhecedores da palavra, eu acho que é Paulo mesmo que diz, né, que se nós pensarmos só nas coisas dessa terra, nós somos miseráveis. Se nós pensarmos só em vencer batalhas da terra e ganhar os prêmios da terra, nós somos miseráveis. Porque tudo que é da terra vai perecer. Meu Deus. O Lucas falou que Jesus vai voltar algum dia. Ele está voltando e sim, ele vai voltar. E quando ele voltar, tudo vai perecer. O carro vai perecer, o pneu que você pagou no carro vai perecer, um violão que você comprou e pagou R$800 vai perecer, a maquiagem das meninas que pagou o carro vai envelhecer, vai tudo ser destruído. O dinheiro que você carrega na sua carteira, no seu Pix, vai tudo ser destruído, não vai valer de nada. No dia do juízo final, o que vai valer é o meu e o seu coração. Meu Deus. Aleluia, pega aí, meu. Então, por que nós pensamos em atravessar a tempestade para recompensas terrenas, esquecemos que a
a recompensa maior é a espiritual, é a nossa salvação, é a salvação do nosso familiar. Muitas vezes queremos tantas bênçãos, viemos no culto, fazemos campanhas, colocamos pedido de oração, queremos bênçãos, tudo bem, tantas bênçãos que nós precisamos, tantas curas que nós precisamos, irmão, tanta libertação que nós precisamos para nós e para parentes nossos. Nós queremos muitas vezes coisas que valem, mas coisas que são valorosas na terra. Diferente de alguns que só querem prosperidade, muitas igrejas que pregam só prosperidade, que você vai trocar de carro esse ano, que você vai ser isso, que sua conta vai virar do nada. Tudo bem, eles para lá e eu para cá, eu não quero julgar. Mas tem muitos também que estão lutando por causas que valem, pastor. É uma libertação de alguém, é uma cura de alguém, sim. Mas no final de tudo nós temos que entender que nós temos que lutar mais pela nossa salvação. Porque tem vezes que nós estamos buscando libertação para fulano, mas fulano não quer. E é duro que eu vou te falar que tem muita gente que a gente está lutando por libertação por elas, mas se elas mesmas não querem, pode chegar a um dia que ela vai morrer e ir para o inferno. Por quê? Porque ela não quer. Então nós não temos que desesperar totalmente por causa que nós queremos uma libertação para a pessoa, como também nós não temos que desesperar totalmente por coisas materiais. Porque se nós conseguimos ou não, amém. Se nós conseguimos o material que a gente quer, o bem material que a gente quer, glória a Deus. Nós conseguimos que aquele irmão que nós estamos buscando a libertação e a cura, amém, glória a Deus, isso é bom. Mas principal na nossa vida, na nossa mente, que tem que estar focado no nosso coração é a nossa salvação. Porque às vezes nós desesperamos tanto por coisas terrenas, tanto pela vida do outro, que deixamos a nossa vida de lado. Tem pessoas, Lucas, que buscam tanto pelas outras pessoas, que ela mesma começa a se enfraquecer, porque ela busca pelos outros e esquece de buscar para ela mesma. Ora pelo irmão, ora pela mãe, ora pelo filho, ora pelo primo, que às vezes não quer nada com Deus e esquece de buscar por si próprio. Aí quando vem a tempestade, não consegue passar a tempestade, começa a ter medo e afundar. Porque esqueceu que a oração é mais para nós com Deus. O tete a tete é eu e Deus. Você pode orar pelo outro sim, Fernanda. Você pode orar sim, Ângela. Você pode também, é bom que você já vai aprendendo. Você pode orar pelos outros, mas o principal é você e Deus. Para que nós fiquemos de pé, a oração é para mim, para que eu seja fortalecido, para que eu seja santificado, para que Deus me fortaleça com maturidade espiritual, para que consequentemente depois eu possa buscar pelos outros. Porque tem muita gente também que ora pelos outros com a vida toda desajeitada, e quando ora pelos outros não consegue segurar a capa dos outros. Aí a vida que já está toda problemática começa a ter mais problemas ainda. Porque para você orar pelos outros, né, pastor? Você está com a vida no altar. Porque na hora que o demônio fala, ele está atingindo o meu terreiro aqui, ele está atingindo aquele que já está no meu domínio, agora eu vou tentar derrubar ele também. Porque ele está tentando fazer com que a pessoa que eu estou no domínio saia da minha posição e entre na posição do homem de branco, agora eu vou atingir ele também. Que agora eu vou destruir não só o que está na minha mão, mas a vida dele também. E se você não estiver na posição, ele te derruba. Vai achando que uma Bíblia debaixo do braço, uma roupa de crente, faz com que você fique de pé, não. Se você não estiver na posição, ele te derruba. É por isso que nós temos que entender os detalhes do Evangelho, nós temos que entender e ler a Bíblia para que nós venhamos entender. Muitas vezes, quando nós não entendemos a Bíblia, nós podemos chegar ao pastor e pedir uma explicação de algo que nós não entendemos, porque o Evangelho, para você ficar de pé, é a oração e o entendimento. Como diz a palavra, muitos perecem por falta de conhecimento. Verdade. Então, para finalizar nessa noite, eu quero que você entenda que para chegar do outro lado, para chegar lá em Betsaida, para que você passe pela tempestade como Jesus, para que você não confunda Jesus com o fantasma, primeiramente, como diz no início do texto, oração. Aleluia, Jesus. Secreto. Jesus, como eu disse no início da pregação, ele veio para a terra para nos dar o exemplo de como devemos ser. Quando ele sobe ao monte para orar, ele anda sobre as águas. Ele não anda sobre as águas só porque ele é Deus, não. Porque se fosse assim, Pedro não andava sobre as águas. Porque Pedro não é Deus, ele é ser humano. Por que Pedro andou pelas águas? Para primeiro mostrar para a gente que se a gente tiver fé, a gente faz as mesmas obras que Deus. Mas quando aqui no versículo, no início, destaca que ele subiu ao monte para orar, para que nós venhamos viver o sobrenatural, nós temos que orar.
Para que nós vencemos a tempestade, nós temos que orar. Por isso que eu estou frisando sobre oração. Por isso que Jesus andou sobre as águas. Porque antes da tempestade, como ele já sabia que ia enfrentar a tempestade, ele orou. Não entendeu ainda não? Como que Jesus, sendo Deus, tinha que orar? Porque ele estava nos dando o exemplo. Antes de enfrentar a tempestade na sua vida, Emanuel, você tem que orar. Para você vencer a tempestade, você tem que orar antes de chegar à tempestade. Jesus já sabia da tempestade porque ele era Deus. Mas nós não sabemos a tempestade que nós vamos enfrentar. Então, antes de sair de casa, nós já temos que começar a orar. Levanta toda a sua cama, já bota o joelho no chão, eu apresento o Senhor esse dia. Consagra esse dia ao Senhor. Peça ao Senhor que me dê livramento e comece a orar. Me ajuda a enfrentar a tempestade. Eu não sei como vai ser esse dia de hoje, mas me ajuda, sabe por quê? A gente às vezes cai na rotina. Nós vamos trabalhar todo dia, e todo dia está do mesmo jeito. Mas você já reparou que do nada tem um dia que tudo começa a dar errado? Você vai trabalhar e dá errado aqui, aí o sistema cai ali, aí você vai fazer um negócio que dá errado, aí fulano começa a discutir com você, aí começa aquele negócio, aí você vira numa certa parte do dia, na metade do dia, e fala, meu Deus, o que é isso? Tudo está dando errado hoje? O que está acontecendo? Estava tudo dando certo, do nada começou a dar tudo errado. É por isso que a gente tem que sair de casa já preparado na oração, porque quando tudo começar a dar errado, no final do dia vai ter que dar certo. Porque se nós oramos de manhã e entregamos o nosso dia ao Senhor, vai dar certo no final do dia. Assim também é na nossa vida. Quando nós consagramos a Deus a nossa vida todos os dias, no final de tudo vai dar certo. A perseverança é que faz com que nós chegamos do outro lado e ganhemos a salvação eterna no Senhor. Glória a Deus. Coloque sobre os seus pés. Aleluia. Louvado seja teu nome, Jesus. Não esqueça. Para chegar do outro lado, oração. Glória a Deus. Faça a sua parte. Reme igual os discípulos. Quando sua força se esgotar, quando seu braço já estiver doendo, que você não conseguir mais fazer nada, e você achar que você vai afundar, você vai clamar, e Deus vai vir andando sobre as águas e vai te tirar daquele problema. A palavra de Deus nos diz aqui no final do versículo, aqui no versículo 51, diz: então subiu no barco para o conjunto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos. No final de tudo, quando a tempestade estiver ali, e Jesus chegar, ainda vai estar meio que balançando, mas quando Jesus ele entrar no barco, a tempestade vai ter que se acalmar. Aleluia. Então entenda, faça a sua parte. Não fique de braços cruzados achando que Deus vai te ouvir, que Deus não vai te ouvir não. Se você ficar aqui, ó. Ai, não estou conseguindo mais orar. Hoje tem, mas eu não estou conseguindo ir para a igreja não. Mas Deus sabe, Deus conhece meu coração. Aí você está lá, encostado. Você acha que Deus vai olhar para você e vai fazer alguma coisa? Vai ficar com dózinho de você? Não. Porque para ir para a igreja você está cansado. Para orar você não tem mais força, mas o controle não sai da sua mão. Meu Deus. A Netflix não sai da sua mão. O Instagram está rolando, o TikTok está rolando. Para isso você tem forças, fica até de madrugada, mas para orar não tem forças mais. Para ler a Bíblia não consegue mais. Para ler a Bíblia dá sono, dá miopia, dá tudo. Mas para a televisão não dá nada. Para a televisão ninguém fica cansado para assistir, né? Se chamar para dar um rolê ali no shopping, eu vou pagar para você. Aí não está cansado não. Eu acabei de sair do serviço, mas vai lá, veste uma roupa, dá um banho, veste uma roupa chique, começando lá todo empinadão, dona, passa o perfume e começa a sentir a última bolacha do pacote, roupa de marca, tô indo no shopping. Não tem dinheiro nem para gastar, mas está indo no shopping, então está ostentando, está luxando. Mas vem para a casa de Deus, é tanta desculpa. Tanta gente, né, amor, que a gente chama para vir para a casa de Deus, na hora que chega em cima da hora, eu não vou conseguir ir para a casa de Deus, não. Temos que pelo menos, não inventa desculpa, não, eu não vou conseguir com você hoje, não, pelo menos inventou, só falou que não vai conseguir. Mas a gente fala, eu não vou ir porque está chovendo. Pelo amor de Deus, gente. É desse jeito. Você estava lá no mundão, estava chovendo, você estava no carnaval pulando lá no meio daquela festa, você estava lá no baile funk, você estava lá na rodinha de samba, se tiver uma festa de aniversário e começar a chover, você não vai embora, não. Agora para a casa de Deus tem tanto problema, é chuva. É desse jeito. Eu não jogo tudo de dia porque
o sol está quente. Ah, eu não vou no culto hoje porque está frio, porque está chovendo. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Vamos parar de dar desculpa para o Evangelho. Para o Evangelho é tanta desculpa, para Deus é tanta desculpa, mas para o mundo é tanta facilidade. Então, se você fizer a sua parte, você vai alcançar a sua bênção, a sua vitória e vai chegar do outro lado e vai passar por cima da tempestade. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero aqui te agradecer, Pai, por esta noite, por esse culto. Peço ao Senhor que a palavra que foi entoada através das ministrações que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração, palavras reveladas que desceram do céu, que o Senhor vem colocar na mente e no coração de cada um, para que entendam que a palavra principal nesta noite do Evangelho é de maturidade. Muitos às vezes queriam uma outra palavra, queriam um outro pregador, mas não. O Senhor me chamou como pequenino para falar, aleluia, glória a Deus, que tem que haver maturidade, tem que haver perseverança, tem que haver oração, porque no nosso meio o Evangelho que está precisando é de maturidade espiritual para que nós venhamos conseguir vencer e chegar do outro lado. Então assim eu apresento ao Senhor nesta noite e peço ao Senhor que continue falando nos corações, assim como o Senhor nos trouxe, nos leve de volta para a nossa casa de segurança. E assim eu te agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém? amém. Glória a Deus.